aí, quando eu fui uma palestra agora, eu resolvi fazer o do começo, de água ao vinho. Entendeu? Tem muito mais a ver na palestra do que o de água ao vinho por causa do vinho. Era o conto do vinho. E eu contava as tapas. Uma boa noite a todos, estamos iniciando mais um Talk Tour Night Show hoje, especial com Di Moraes, ele que é CEO, já foi sommelier, ele que é do humor, proprietário do Acoustic Comedy e tem muito assunto para falar conosco aqui hoje. Oi. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Nossa, Tudo quanta bem? coisa você faz, né? Isso porque eu não falei tudo, hein? Eu sou um fazão, amigo. Como é que você tá? Obrigado Bem, aí, Marcelão. obrigadão. Você esqueceu de falar que ele é o... Bom, irmão. Tu já? Que ele é o campeão de São Paulo de comedor de coxinha. Entendeu? Sim. Ah, Sim. que história é essa? É, É real, participou de um você sabia disso concurso. aí? Ele participou de um Mas concurso. Sério? É. E aí? Cara, eu sou um vitorioso, né, cara? Mas não é comer coxinha do avesso. Já comeu coxinha do avesso? Do avesso? Do avesso, Não? não. É possível fazer isso? Ah, explica pra ele. Come pela parte de baixo. Ah, olha que maravilha. Vou tentar da próxima vez. Pode tentar. Não vai conseguir. Quantas você conseguiu comer? Eu não posso falar porque... Vamos dar um Google aí. Procura aí. Eu ganhei. Google Di Moraes, campeão de coxinha. Bora Isso aí gerar foi, tráfego. aí, a Procura. minha dúvida é a seguinte, isso foi antes ou depois de atuar como camisa 10 do Flamengo? Foi antes. Foi antes. Depois eu tive que me preparar. Bacana, cara. Foi a disciplina pra entrar né, em forma é uma coisa maluca, né, cara? Porque eu não sei se você conhece atleta de alta performance. A gente tem uma disciplina. Aí, cara. É o pessoal do também, patins. pelo amor de Lá no Deus. patins é assim? Ah, e do handball também. Do hand- Não, que isso. Só handball. Só handball. Boa essa. Boa essa. Ô, Di, me fala uma coisa. Sim. Conta pra gente aqui. Eu acho que da última vez que a gente conversou, a gente não falou de água pro vinho. Porque não era de água De água ao vinho. Ah, é sim. De água ao vinho. Não falamos da outra vez. Cara, veio mó gentileza. Queria entrevistar que você, você- você quer só pra Pessoal. cara. Queria que você contasse pra gente de água ao saque ou de água ao vinho. Cara, de água ao vinho, na realidade, eu quando eu tive o plano de dizer que eu queria ser comediante, eu era sommelier, né? Então, eu trabalhei com vinho há muitos anos. Explica Quantos um pouquinho anos só. você Sommelier. trabalhou com- Explica só um pouquinho o que é o sommelier, pra quem não sabe. O sommelier é o vendedor de vinho do restaurante, dos empórios. É o cara que, perante a decisão do enólogo, que tem uma brincadeirinha que os caras fazem no mundo do vinho, que é a diferença do enólogo pro enófilo e pro sommelier. O sommelier, quando o enólogo toma toda a decisão, o vinho vai ser assim, essa é a característica do vinho, o sommelier estuda aquilo, às vezes, na grande maioria, prova o vinho, às vezes não tem oportunidade, mas ele tem que passar isso pro consumidor, né? E aí a gente brinca que o enófilo, que é o cara que só bebe, no caso, que eu estou desse lado agora, entendeu? Faz Eu parte desse time Só agora? provar o vinho, a gente brinca, tem uma brincadeira do enólogo pro enófilo, né? Que o enólogo é aquele cara que toma a decisão do vinho, né? O enófilo é aquele que perante a decisão toma o vinho. Boa. Boa. Entendeu? Uma boa É bem dupla. legal. Um toma a decisão e o outro toma o vinho. Eu é tomo o isso? vinho. E aí... Você ficou na área há quantos anos? Uns quase 10 anos. Quase 10 Provou anos. alguns vinhos, né? Provei grandes vinhos. Você ganhou dinheiro né, com vinho, cara? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Você se arrepende de ter entrado na comédia por ter Nem um largado pouco. o vinho? Nem um pouco. Você ganha Porque eu ganhei dinheiro de agora. Porque assim, então tudo é uma construção na realidade, né? No vinho, eu aprendi. No vinho eu aprendi em bons lugares. No vinho eu criei uma cultura que eu não tinha. Eu sou filho de pessoas humildes. Eu sou só metida besta, né? Mas eu não sou pai mesmo. Minha família não tem grana, né? Eu não sou filho de gente rico. Tem lugares que eu não jamais transitaria se E o não vinho fosse te levou para todos esses Pra lugares. todos esses lugares. Abriu as Isso é Todos fantástico. esses né? lugares. Isso é fantástico. Conhecer pessoas, trabalhar vender para artista, para político, para magistrados. Sim, e eu tive a oportunidade, e digo isso sem erro,
Eu trabalhei numa importadora que eu a considerava a Globo dos vinhos, que era a Terroir, a extinta Terroir Vinhos. Que era do Lopes, o nome do vinho. Sim. Lopes, o nome do vinho. Esse cara tinha um relacionamento fora do comum. Eu sempre disse que o Lopes, depois do Silvio Santos, ele é o melhor vendedor que eu conheci. Assim. O cara era doido. Ele abria. Ele tinha um programa na TV popular, 5 minutos de programa. Você não tinha noção da força de venda que esse cara tinha em 5 minutos, não vinha à mesa. 5, acho que. Eu lembro. Talvez era 5, era 10, que era logo após ali no Mauro Júnior. Não sei se era por ali, era por ali. Cara, eu já vi coisa acontecer assim, ele anunciar uma promoção sem avisar ninguém da empresa, e eu vinho, e o pau comer meia-noite, domingo pra segunda-feira a gente ia acabar o estoque do vinho, e não era pouco. E você já viu o Mauri falando dele? Ah, Quão bem fala dele? É que o Mauri é meio suspeito, não tô brincando. Então assim, então o vinho, ele me levou a esses lugares, me deu cultura, me obrigou a ler, entendeu? E eu, como eu sempre eu digo para todos meus amigos que eu tenho vergonha de passar vergonha, então o grande fator da venda tem que passar a verdade. Tem que ter produto bom, mas tem que passar a verdade, entendeu? Tem que ser interessante, você tem que ser interessante, é por isso que o título da minha palestra, o subtítulo é Gente Interessante Vende. Então, você se torna interessante, conhece o produto, é bom você passar a verdade vende. Mas no início não foi nem sempre assim, porque eu vendia muito sobre teoria. Eu vendi vinho quase 2 anos sem beber vinhos. Sem provar. Sem provar, eu não bebia nada. Não bebia nada. E deve ser um ciclo de pessoas que eles são muito, como é que eu vou falar, rigorosos, vamos dizer assim. Na realidade eles são... Eles conhecem muito, né? Não, às vezes não. Não, às vezes eles se fazem de conhecedor. É como boa parte da população, né? Ele lê uma frase e acha que entendeu um texto. O cara, eu vi falar e chega e informa uma opinião. E o cliente não, ele quer ir na loja, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer saber que vinha pedir dicas, e isso era meu problema. E por isso que eu tinha que ler muito. Como eu não provava, eu não tinha paladar para isso, porque o paladar é uma cultura. Sim. É uma cultura, sim. Você vai adaptando. Tanto que eu já tive sérios problemas com o cliente queria um vinho X. Eu falei, não, doutor, esse vinho você não pode levar porque o senhor não quer um médico. Porque o senhor não está preparado para esse paladar. E é verdade. Você vai dizer que um vinho... eu paguei 10 mil nesse vinho, mas é igual o vinho que eu tomo de 400. E não é. O paladar que não está pronto para poder provar aquela cultura. Eu sou um homem sem cultura depois da Covid. Sim, perdeu o paladar. Eu perdi o paladar. O olfato também? O olfato também. Também, que legal. Mas consegue treinar isso. Se o senhor quiser... Consegue treinar isso. Consegue, consigo, né? Se o senhor quiser levantar e ir embora, porque um cara desse não serve assim. Mas eu engano bem, cara. Engano bem. Engana, é gostoso. Eu cheguei aqui e falei assim, nossa, você está perfumado hoje? E eu falei, nem passei perfume. Mas vamos voltar. Aí eu pergunto pra você, foco. diz o seguinte, da trajetória com vinhos, e isso a galera vai querer sempre saber. Sim. Qual foi o vinho mais caro que você tomou? Vamos pensar assim, se você conseguir lembrar do nome Eu tomei e valor. Eu tomei os dois. Os Os dois ícones eu tive a oportunidade de provar. Um eu vendi, provei, e outro só provei numa confraria de um cliente, que é o Bordeaux, que é o Petrus, que é muito conhecido, e o Romanée Conti. Eu tomei os dois mais novos. Cara, hoje o Romanée Conti, que é da Borgonha, ele deve estar custando, eu estou chutando aqui, 25, 26 mil, depende da safra. 26 Meu garrafa é de 750 ml, não tem litrão, tá? Só pra avisar. Pô, eu ia pegar umas duas, não tem litrão, deixa pra lá. E o Petrus deve estar, depende da safra, a partir de 9, 10 mil. Depende da safra, tem safra que são muito bem pontuadas pelos críticos de vinhos. Então eles acabam dando uma inflacionada aí. Tem safra que tem safra que foram boas, de fato. O vinho tem isso, né? O desafio de conhecer o mundo do vinho, né, é muito legal. Porque uma safra difere da outra, um solo difere do outro, a mesma uva que tem uma característica nesse solo, nessa região, né, na outra região muda a característica. É uma coisa, cara, é um desafio gostoso. Muita coisa, gostoso. Tem pressão atmosférica, solo, exatamente. Quais os melhores países que... Hoje é difícil, né? Pode ser que os países mais comerciais, diríamos assim, se vendeu muito tempo vinhos da Europa. Aliás, no Brasil começou com os vinhos alemães, né? Os alemães eram os mais vendidos no início, assim, na década. No sul? Na Alemanha, a Alemanha é um país, você sabe, né? Não, mas você falou aqui no Brasil. Entendeu? Aqui no Brasil. É porque a gente tá falando na Alemanha. Você me mandou que eu tô no sul, falei... Não pode ser o sul da Alemanha. Eu deixo com eles esse rolê aí, eu não tenho nada a ver com isso. A Alemanha não tem sul agora? Tem. Eu não posso fazer essa piada. Não pode, não pode. Já deu problema.
Então, os alemães foram os vinhos... E aí, aos poucos, os importadores foram crescendo. Aí começou a trazer vinhos da Europa e tal. Mas o Sul sempre produziu. Se você me perguntasse antes o que você acha, qual o primeiro vinho que chegou por aqui, eu chutaria o português do que o alemão. Eu não sabia dessa informação. Os primeiros da importação, porque... Os primeiros que vêm chegam são os na alemães. verdade, pode então. ser sido, mas assim, comercializados, que eu conheço de história, foram os alemães. Não, mas aí a gente que hoje vai era o Peter Brum, Black Tower, tem até hoje no mercado aí. São bons. São bons. A Expand, antes da Expand, eu esqueci o nome das duas importadoras, que era do Silvio Rocha, que foram os caras primeiros importados vinhos no Brasil, os caras que começaram esse mercado, depois veio a Expand, que tem hoje tem umas lojas que eram pertencentes, eu acho que a Expand não existe ainda. Aí criou todo esse império comercial, que aí entra o Lopes, a galera do Santucci, que trabalhou com o Lopes um tempão no marketing, lá na Expand, começou também. Então, tem uma galera que é responsável por isso aí. Pergunto pra você como especialista da área, que ainda, uma vez especialista, sempre especialista, não foge disso. Eu né? gosto de estudar. Moldávia, já tomou de lá? Não. Vou falar pra você que a coisa muda, o game é outro. O game é outro. Mas já mudou porque tá falando de vinho? Não, continuamos no vinho. Tá. Continuamos no vinho, mas eu falo, uma a brincadeira é outra. Quem é Moldávia? Moldávia é uma... Eu não aguento quando ele... Mas quem é Moldávia? É um país... Oh, meu Deus. Explica bem que é um país igual... A Alemanha também é um país... É um país igual como se fosse a Alemanha, mas é um país só de patinetes. Por isso que ele Um país maravilhoso. É maravilhoso, tá bom. Onde se produz muito bem os vinhos e eles praticamente não consomem o próprio vinho porque tudo é praticamente exportado para o mundo todo. São vinhos muito bem pontuados, segundo os especialistas. Eu não vinhos, conheço né? ainda. Muito países eu não tomei. Já tomei de grandes vinhos, até na China já provei, mas da Colômbia também provei. Vinho chinês você tomou? Já provei. E aí, bom? Cara, pela proposta, sim. Tá. Porque não dá. Então, é isso que eu tô falando. Agora você fala, nossos vinhos brasileiros comparado ao resto do mundo. Cara, nós somos jovens em produção de vinho. Sim, a gente Não dá pra tá engatinhando pra isso. Nós temos grandes vinhos. Tem grandes vinhos. Tem muita coisa. Eu já tomei excelentes vinhos brasileiros. O que nós não temos no Brasil para a venda de vinho é o incentivo fiscal. Então você pega lá o cara que tem o vinho da Argentina, Chile, tem o tratado do Mercosul, o cara tem uma deságio de imposto lá embaixo, não dá pra competir com os caras. Não tem como. Mas na qualidade a gente já tem belas surpresas. Eu já tomei grandes merlots aqui do sul do país, além só do sul, hein? Agora temos grandes vinhos no norte, nós temos vinhos em Minas. Sim. Ontem eu me surpreendi que eu recebi uma garrafa de um vinho produzido aqui em São Paulo. Aqui? Na cidade. Então eu falei, cara, eu provei até vou provar o resto hoje. Eu falei, que isso? Interessante. Cara? É interessante. Porque se você parar pra pensar, a produção da uva, ela se dá igual em qualquer lugar do mundo. O que vai diferenciar é solo, ok? Solo, o enólogo faz uma diferença tremenda mas a produção, na verificação, isso é fermentação importante. Faz diferença. E o armazenamento você pode fazer num local como a cidade de São Paulo. Pode. Vai ficar um vinho pontuadíssimo lá em cima? Não sabemos, mas provavelmente não. Demora, é muito jovem, tudo jovem. Existe requer uma estrutura bem mais que nós imaginamos. Então quando você viaja para conhecer vinícolas fora do país, você pega os vídeos. Hoje é mais público, né, cara? Tem hoje é possível ver. O YouTube você consegue muita coisa. Os próprios produtores já entenderam que tem que mostrar o que eles produzem, como eles fazem. Então você vê que a estrutura é totalmente diferente. É outra estrutura. Mas nós não devemos nada. O Brasil não deve nada para um bom vinho. Nada. Talvez a gente não tenha, claro, os grandes vinhos, os grandes chateaus, os Premier, que são os vinhos da França, os super toscanos da Itália. Talvez a gente ainda não está nesse nível de produção. Mas por os vinhos que sustentam a base do mundo, eu não acho que, na minha opinião, não devemos nada para ninguém. Fazer aquela levantada de bola. Não devemos nada para ninguém. O vinho brasileiro não deve nada para ninguém. A vinícola do Galvão Bueno, que eu vou falar para você. Tem feito vinhos interessantíssimos, hein? Interessantíssimos. Já provou? Vinhos. Já provei. Não sou consumidor de vinho. Ele tem no Brasil e na Toscana, né? Eu sei que na Toscana ele tem. E no Brasil também. No Brasil também. Eu vou falar que são vinhos bem interessantes. Eu cheguei pra ser sério, eu provei, ele tem um Brunello que ele fez pra Ivete Sangalo. Eu provei no evento, mas eu já tava lá, pra lá da Bahia. Já não dava pra ter ideia. Não tenho ideia do Brunello, que ele fez. Esse evento era o evento da Sony na época, e eu provei, mas não lembro. E a ideia, mas o bom disso também é você, pra ter uma posição correta sobre aquele vinho, é você não ter consumido nada que
Cara, Que mude o seu paladar então, e você o vinho consuma. eu não consigo, tem gente que se embriaga, tá? Eu não consigo ver o vinho com uma bebida que você vai se embriagar, Nossa, mas eu já sabe? tomei um Tal. porre de vinho. cara. Não, há quem sim faça, mas o Pode, vinho, pode. o vinho Nossa Senhora. o vinho é tão bom, é tão... Não, mas o meu que eu tomei... A cultura... Era sangue de boi. Mas É. depende, se você não conhece o sangue da vaca, você vai achar que o boi é o melhor, Então, entendeu? Isso é uma esse boa, eu isso é uma boa. Tomei um porre, cara. Não posso dizer que é ruim. Mas ajuda. Eu falo pra você, se todo. Olha, imagina a vida do importador brasileiro. Se toda molecada, ao invés de tomar a primeira cerveja, tomasse um copo de vinho de sangue de boi, ele evolui. No mercado seria fomentado de uma forma diferente. E olha que o sangue produz muito, sangue de boi, chapinha, vende horrores. Eu não lembro qual dos dois da vinícola, que é uma vinícola na Serra Gaúcha, que ele é responsável por mais de 50% do faturamento. E é uma vinícola que produz bons vinhos, mas o vinho popular é o que segura a onda Mas dos caras. isso que você falou, eu tenho certo sentido, porque assim, eu venho de uma família italiana. Né? Sim. Então eu aprendi com a minha mãe que um cálice de vinho Sim. por dia, ele ajuda até na parte de circulação sanguínea. Sim. Faz Né? sentido. Então, assim, a gente sempre tomava. Eu, quando era moleque, a gente tomava. Minha mãe ia lá, botava um cálicezinho de vinho ela tomava e a gente tomava também. Tá vendo como é? O padrão é outro, né? O meu padrão, meus pais era água mesmo. E às vezes. Acabou. Que suco de uva. E eu gostava muito de suco de uva. Olha lá. Não mudava nada na minha circulação Era sanguínea. uma gota de groselha. Mas na água. isso é importante, a cultura é muito importante. E aí entra a parte de vendas, porque você para vender precisa conhecer, ler história, porque você vende para um perfil de consumidor que não quer gente rica, mas gente que estuda. Não, cara. O cara que vai lá na loja, que estuda, é curioso. Então, cara, pra você conseguir ser um bom vendedor, como eu fui... Precisa quebrar esse padrão, não precisa, Sim. cara. De você, pra você consumir um Desmistificar. bom vinho, você precisa ser necessariamente Não, um cara de alto padrão. Não, Tem que não. desmistificar isso, né, cara? Até porque Pra tem você bons consumir vinhos. coisas boas, você não precisa ter alto padrão, você tem bom gosto. Bom gosto, isso. Entendeu? Até porque É isso tem aí. bons vinhos. Vou falar de um aqui, Santa Carolina. É um bom vinho. Senhor, por quê? Você que tá dando opinião, Não, mas eu tô eu quieto. tô dando opinião. Mas é porque você é o especialista. Gente, Você é um tá bom afirmando vinho, ou tá perguntando? é um bom vinho num valor acessível. eu vou falar pra você, eu descobri um vinho, eu não vou citar o nome agora, mas um vinho que custa R$19,90, um vinho português. Cara, é espetacular. Eu colocava na mesa e tomei com amigos que bebem grandes vinhos, que foi 80. Porque é a descoberta. O desafio da descoberta do vinho é maravilhoso. Claro, que os vinhos novos têm um trabalho diferenciado, é diferente, claro que tem custo, isso tudo tem custo, mas hoje no Brasil, entre 20 até 100 reais, temos grandes vinhos, bons vinhos. Aí tem uma ocasião especial, até hoje eu quero tomar um vinho melhor, eu quero tomar um vinho mais específico da Borgonha, eu quero tomar um vinho mais específico da Toscana, eu quero tomar uns vinhos da Califórnia, interessante. Grandes vinhos, né? Tanto que nós temos uma parceria enorme na Califórnia, que é o Barão Philippe de Rothschild com o Robert Mondavi, que tem um espetáculo de vinho, o Opus One, o Dominus, que são deles. Então, assim, nós temos grandes vinhos. Em todos os aspectos. No Brasil também nós temos grandes vinhos. E eu gosto, eu vou dizer, não fujo não, eu gosto dos vinhos da Lídio Carraro, eu gosto dos vinhos do Dom Laurindo. Boa. Eu gosto dos vinhos do Laurindo. Tem alguns vinhos do Saltão que eu gosto, Saltão tem bons vinhos, a Saltão contribui muito com o marketing do vinho para popularizar a cultura do vinho no Brasil. Eu acho que aqui mais, pelo menos a União acho que mais investe em marketing, assim, que eu vejo presencialmente. Claro, tem outros, quando tem amigos que produzem feiras de vinhos, aí traz alguns vinhos produtores brasileiros para participar da feira. Mas, assim, popularmente, a Salton investe muito. A Salton é muito investe forte. muito. Você fala Salton, você não precisa explicar. Eu conheço vídeo porque eu trato com a galera do teatro, assim, vinho, pouco se tomar Saltão. Todo mundo se conhece, entendeu? Então isso é legal, isso é bom. E aquela brincadeira que eu fiz, de fato é verdade. Se todo mundo começasse a tomar o chapinha, daqui a pouco o cara começa a vir lá o mais suave, vai pro lambrusco, daqui a pouco... Eu tenho a minha prima, por exemplo. A minha prima tomava lambrusco, gostava, docinho, gostosinho. Hoje... porque o mesmo acontece hoje pra quem toma cerveja. O cara começa a tomar cerveja e daqui a pouco ele tá mais gourmetizado. Exatamente. O mesmo vai acontecer se o cara estiver tomando um vinho. É a cultura. E aí, quando começou isso tudo, aí eu sempre gostei da parte artística, né? Sempre fui metido aquele ser artista, mas eu não me achava no mundo artístico. Né? E aí eu preciso de subsídio para crescer e eu fiquei focado. Já tinha me formado, tinha rodado o Brasil inteiro tentando, né, na parte de arte, fazer outras coisas. Aí quando me caiu a história da comédia, eu já tinha saído da importadora, eu estava trabalhando numa empresa
que era relacionado ao mundo do vinho, que era produzir adegas, né? Eu vendia as climatizadoras no Brasil, fomos campeões de venda dessa empresa no Brasil de vendas, engolimos esse mercado, assim, porque o cara era arrojado, né? Os meus chefes eram muito arrojados na época, assim, e o produto era bom, pelo preço, a proposta era legal, então a gente conhecia o mercado, eles conheciam outro mercado, unimos forças e fomos embora. E aí, nesse local, foi onde eu conheci a história do que era stand-up comedy. Saímos para jantar uma vez, eu e mais 2 amigos, e uma menina que era atriz também, sentando, começamos a conversar, e eu sempre fui aquele idiota de falar merda na hora errada, né? Então eu disse que você podia fazer stand-up comedy. Eu falei, como é que é isso? Anotei e fui pesquisar sobre. Isso que ano? 2007. 2007. Não foi agora, hein? 2007. E aí eu comecei a anotar, estudar, buscar. Eu recebi o primeiro vídeo que eu recebi de comédia, que um amigo, sabe, que era meu chefe na época, achava que era o stand-up como me mandou, que era do Marcelo Mansfield, que era o Seu Merda. Seu Merda. Que era o Seu Merda, que esse danado, eu fui assistir ele no teatro, ele me emocionou muito, eu tava fazendo um solo, do nada ele me solta o Seu Merda lá, eu, puta, não conseguia rir, só saía água, né, tipo... E aí eu comecei a ver o vídeo, pô, que legal, isso aqui. E aí eu fui estudar. Fui ler, estudar, depois viajei e tal. Bom, para resumir, entre o período que eu descobri a palavra stand-up comedy e ao subir o palco pela primeira vez, 3 anos. Foram 3 anos. 3 anos. Estudando, vendo, indo no Sucesso para ao Vivo. O Danilo já lotava teatro ali no Frei Caneca. O Oscar Filho já lotava. Esse 2010 foi o boom, né? 2010 era o boom. E aí foi 2010 quando eu praticamente... Aí comecei a ler, aí eu criei o programa de vinhos, que era um programa na internet, falava sobre vinhos, porque eu odiava que as pessoas colocavam o vinho no pedestal assim, e o vinho é simples, você vai no melhor vinhedo do mundo, o produtor tá lá de chinelo, tá trocando ideia com você, que podia chegar de avião, de helicóptero. E aí eu comecei meio que desmistificar essa história e a linguagem popular que trazia para o meu meio, para eu poder vender isso. Então, e aí comecei a conhecer gente, aí eu fui criar esse programa de vinhos, que o Sidão, Sidão produziu, era meu produtor. Cara, tinha um canal de TV na internet. Conta pra gente. Tinha um canal de TV, esse eu acho que eu não contei, esse canal de TV na internet, que tem até hoje essa TV, os caras são bem ricos, ó. E aí tinha um puto, parecia um estúdio normal, parecia um estúdio da Band, normal. E a gente levava fogão, cozinhava, imagina, eu ia pela fala, mas o convidado não queria beber e comer, eu tava ligado? Eu senti o produtor, senti o teu pai lá, o produtor. Pra quem não sabe, ele é filho do Russo. Não, não sou filho do Russo. Da Globo, da Chacrinha. Paulo Tinoco. Paulo Tinoco. Pelo amor de Deus. Paulo Tinoco. Paulo Tinoco. Eu entendi outra coisa. Vocês não valem um centavo. Quero ver você falar isso na frente do Tinoco. Vai, logo vai estar com a gente, hein? Eu tenho juízo. Aí ele começou a fazer aquele programa. E no 3º mês que eu tava nesse canal, a minha prima, que era amiga do Cortez na época, me apresentou o Cortez e tal, e o Cortez me falou da Clique na época. E aí eu que me chamou a atenção. O canal que o Cortez estava, que ele fazia, já estava começando a estourar na CQC, aquela história toda, ele já fazia o Loreno, o melhor amigo do Rafael Cortez, é muito massa. Se tivesse vídeo no YouTube, você vai rir muito. Porque ele sentava do nada e era o Cortez fazendo as cagadas dele e tal. Tipo, e aí ele me chamou para esse canal. Quanto você paga aí? Eu comprava horário, ninguém sabia. O cliente achava que eu era contratado. Na realidade, eu comprava horário e eu usava isso para vender vinhos, que era legal, porque os caras achavam que eu era importante. E eu vendia vinhos. Falei, é legal. E eu tava na época... Investindo no marketing, sim, né? Indiretamente, sem plano nenhum. Foi meio maluco. Daí eu fui pra Clique e o que me chamou a atenção? A Clique TV, a gente era parceiro do UOL. Então tudo que eu gravava ia pra TV UOL. Cara, isso era uma grife. Isso sim. Aí eu mudei como disse o pessoal hoje em dia, eu mudei de patamar. Falei, agora. Aí o Rafael convenceu, o nome do cara era Marcelo, que era dono antes. Convenceu o Marcelo a aceitar o programa e tal. O cara me aceitou, foi muito de boa. E eu comecei a fazer gravado. Nessa época eu virei sócio de uma loja de vinhos, o Empório. Eu tinha um Empório, que era o Empório Vila Buarque. Bonito, era bonito. Pelo amor. Era o mais pobre dos sócios. Viu, Berê? Eu era o mais pobre dos sócios, mas era legal. Eu fui dono de boteco, cara. Você não vendeu pra ele, abasteceu? Não, porque eu só comprava aquele do bar. Do bar. Só do bar. E aí no Empório, aí quando só pra fomentar, eu gravava os programas no Empório e tal. E aí foi indo. Aí eu fui. E até que por uma circunstância ruim, do destino, eu acabei virando dono do canal de TV, que aí foi onde eu juntei tudo que eu tinha de relacionamento que eu fiz com o vinho para fazer negócio com os caras, porque eu sabia onde os caras atuavam em cada área, fazer negócio com os caras, eu passei a vender
E foi o que eu contei no programa no outro podcast, que eu cheguei numa grade, na época eu pagava R$1.500 por mês. Tô falando de 2000, sei lá, nem lembro, comecei exatamente agora. E eu cheguei, eu fiz a conta, quando o cara me ofereceu, eu falei, pô, R$1.500 cada um aqui, pô, dá pra pagar todo mundo, é sobra grana. Quando eu entrei, eu descobri que só eu e mais um cara pagava. O resto era tudo de graça. Putz! Só você compra um avião voando, quando o dono sai o motor junto. Nossa! E aí? E aí, cara, eu falei, pô, mas aí tinha uma coisa fantástica. Eu tinha uma grade que tinha muita gente famosa, tinha umas 10 outras pessoas assim, conhecidíssimas assim. Né? Aí eu entrei a história do plano, né? Montei um plano e falei, cara, se eu tô aqui, se eu falo que eu sou amigo do fulano e tal, que eu tenho fulano e tal aqui na minha grade, eu vou vender pro profissional liberal. O artista não gosta de pagar. Não gosta porque ele acha que não deve pagar, mas ele trazia uma autoridade. Fortalecimento de marca. Sim. Que aí eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. E eu comecei a vender para profissional liberal, para advogados, para dentistas. O cara olhava minha programação, via a gráfica, pô, pagava. Sim. Entendeu? E pagava, e aí eu comecei a dobrar, tipo, de 1.500 para 3, não podia. Eu falei, não, você quer 3. Daí vinha, aí foi onde eu fui gerando negócio, e aí tive que crescer, mas não tinha rede social. Você sabe quem mexe com rádio TV. Não... Mas na época tinha rede social? Não tinha vida social. Não, tinha, mas já tava, o Orkut já tava me morrendo, mas o Twitter tava bom, o Twitter era espetacular. Uhum. Facebook já tinha. E assim, eu não tinha vida social. Então, e aí, nesse paralelo, eu fui estudando, e eu fui tentando... E aí, quando eu comecei a querer me jogar mesmo pra comédia, a galera meio que não dava muito crédito, porque achava que eu era rico, e eu só queria ir pra comédia porque eu era dono de um canal de TV. E não era isso. Não é isso. Eu tava indo pra comédia porque eu tava estudando esse negócio. Uhum. E eu via que tinha possibilidade, entendeu? Então, assim... E aí, quando chegou uma hora que eu vi que se eu fosse fazer os trâmites normais, ficar ali pedindo open pra galera, pra quem não sabe o que é open, quando você tá fazendo o teu texto, você precisa testar, então pega um show do Break que é profissional, do outro que é profissional, de quem tava na época, eu pedia pra fazer 3 minutinhos. E naquela época, 3 minutos era 3 minutos, né? Não é 30. 3 minutos, Era 3 minutos. E acabou. Então, tipo, eu não tinha esse relacionamento, assim. Aí eu conheci 2 caras, mas também que não são tão fortes, não eram tão fortes. Obrigado, desculpa aí, mas vocês não eram mesmo. Não eram tão... E não são até hoje. Porque trabalhamos com a verdade. Não são até hoje, porque nunca criaram nada da comédia. Só puxam um saco, entendeu? E aí eu comecei e falei, pô, cara, como é que faz? Aí um dia me surgiu esse negócio na minha frente. Tinha um cara que tinha um programa lá, que gente boa pra caramba, ele já tinha estourado, ele tava fazendo um show num teatro que não era teatro, era na minha boca. E do nada ele falou, eu tava com dificuldade de pagar a pauta, porque, pô, imagina, ele fazia um espetáculo de humor no domingo à tarde, no meio da Copa da UEFA. Não, aí também teatro, não acertou, né? Eu não posso falar o nome do teatro, o teatro fechou até, o Silvio Romero. Cansou. Que é lá na Tatuapé, dentro do Objetivo lá. Lembro desse teatro. Então, ali foi a primeira vez que eu senti que era um palco de verdade. Aí eu me ofereci a pagar uma pauta, pagar essa parte dessa pauta para ele me dar um espaço. E eu falei, tá aí, eu já tinha entendido como era comédia, como funcionava, tinha lido os livros e tal. Aí eu criei um quadro, chamava Open Mico, que era o Open Mic dentro do show do cara, mas como era um show de comédia, era como se eu fosse um personagem, mas não era personagem. Eu entrava de cara limpa e descia o pau no texto. Se desse ruim, era o mico. Era o mico. E deu. Eu acho que as pessoas iam de dó. Tem uns vídeos aí que eu queria apagar, não consigo apagar. Vamos resgatar esses vídeos. Nossa senhora. E aí eu comecei e eu vi, acho que eu falei, cara, mas eu me senti confortável, sabe? Tava feliz. E eu sempre achei que ele era o caminho. E foi quando foi meados de 2000. E o primeiro texto que você trouxe pro palco, pra comédia, foi falando sobre vinho? Não, ali não. Antes de ir para esse teatro, eu fiz um evento só com o pessoal do vinho, porque é um nicho, né? Uhum. Então tem coisas, só quem bebe vinho, só quem vai entender o nicho. Ali, e ali eu já tinha sentido que eu ia bem. Mas era muito fácil, porque não tinha ninguém que faz isso no vinho. Entendeu? Foi muito fácil. Mas não tem até hoje, né? No vinho não tem. Tem uma Karina Cooper, que ela não faz stand-up, mas ela faz chamava Lady Vinho. Ela Lady Vinho, que eu vi uns negócios. É muito legal. É uma sommelier fantástica, especialista em vinho, ela é fantástica, assim. Lady Vinho. E depois, aí, mano, mais tarde veio o Santucci fazendo wine comedy e tal, mas não tem ninguém. Tanto que, assim, no meio que a gente fez aí, o Santucci, não tem ninguém que faça. Então, em terra de seca, quem tem um olho é rei, mas eu tenho um bom senso. Eu sabia que ali no mercado limitado, que se eu ficasse ali, eu ia ficar magro. Entendeu? Eu ia ter que fazer uma dietinha para não comer menos. E aí, quando eu senti que dava pra fazer o secular, falei, vamos pro secular.
É daqui tem umas piadas que eu contava. Às vezes quando eu tô confortavelmente no solo, eu conto essas piadas. A do Super Pop e tal. Que umas piadas que eu falo, nossa, como é que o pessoal ria disso? Mas ri. Mas é aí que eu falo, a importância de estudar. Sim. Como é vender. Então, assim, eu entendi, como eu comecei na comédia muito tarde, já comecei com 36 anos, então eu entendi que eu precisava vender. Você vende uma ideia. Vender. Você vende um conceito. Eu vendi o conceito. E aí o cara achava massa. Aí eu comecei, eu caí pro teatro fazer um show de aniversário, que fiquei 6 anos, e o que eu ouvia nego falando besteira, que o show era não sei o que e tal, e eu olhava assim pra plateia, todo mundo tava rindo, todo sábado eu tava lotando. Pra que eu vou dar crédito? Pra você que não me paga nada e que me critica o cara que paga meu ingresso e lota meu show. Com certeza. Entendeu? Né? E aí eu fiz o que eu tenho mais que fazer no mundo. Estudar, me dedicar e entregar o melhor pro meu cliente, que a plateia é meu cliente. Sim. Entendeu? Sim. Então assim, e aí chegou aí, eu fui conhecendo essas coisas, fui conhecendo as demais coisas. Fui entender que eu precisava no marketing, fui entender que eu precisava na produção e não tinha. Eu pegava open mic pra fazer produção. E aí, tipo assim, é igual você pegar o... você pegar 2 horas de programa pra cuidar da sua mulher, tipo, os caras querem, entendeu? É difícil, né? Velho, porque você cria um produto, os caras querem te engolir, porque o cara não entende. Mas é verdade, velho. Mas é verdade. E hoje em dia na Eu comédia... sei, é uma comparação esdrúxula, mas é muito Mas foda. é verdade. Mas assim, porque o cara tá ali, ele não entende que a plateia veio ali porque você trabalhou pra fazer, ele não entende que você tá ali todo sábado e vinha, sentava sabe, de carona, e às vezes errava. E eu lembro disso. Pegava a plateia lotada, o cara, eu deixava o show aqui. O cara entrava, me cagava e achava que tinha razão. E open, e aí, tipo, open queria ser profissional. Tanto que hoje estão onde estão. Mas assim, e aí... Aí eu pergunto pra você, é nesse momento que você monta a DC? Não, o DC foi mais tarde um pouquinho. A DC eu montei de tanto errarem. Mas isso você já veio... Já fui criando a casca. Você já veio criando a casca. Você, pô, esse cara não tá acertando, Não isso aqui não tá acertando. A DC veio quando eu conheci praticamente o Caio. Porque o Caio foi diferente. Tipo, eu não vendi nada pro Caio. Ele tava no teatro, ele era da FPA, ele fazia faculdade, e o teatro Rhodes combatia os estagiários. E ele é um cara que indiretamente já contribuía pros meus shows. Tá. Ajudando, não sei o que, tá. E quem me falou a primeira vez do Caio foi a irmã do Mineirinho, a Mariana. Ah, tá, Mariana. Tem um gordinho lá no teatro, ele dá uma força, não sei o que e tal. E aí foi quando eu conheci. E quando o Caio falou comigo a primeira vez, ele veio falar comigo porque ele tinha um projeto, como o Caio é todo lúdico de teatro, que era fazer um musical, não. E ele achava que eu tinha grana. E aí, que para fazer um musical. E o pessoal do teatro. Você vendeu a imagem pro Caio. Você vendeu a geral, imagem. né? Porque e os caras, eu tinha duas famas. De cara que tinha grana e arrogante. Tá. E aí, tanto que o cara falou, alguém falou pro Caio lá, ó, ele nem vai te dar atenção. Quando o Caio parou pra me falar da história, eu falei, pô, vai lá no escritório pra gente conversar. E aí foi isso que eu falei pra ele. Ele chegou lá e me mostrou, eu achei a ideia do caramba, e eu prometi pra ele, cara, é o seguinte, eu tô me firmando ainda na comédia, eu estava no 4º ano de cartaz aí, então. Deixa eu firmar eu como comediante, e a gente senta e a gente faz isso. E aí fomos afinando, foi até um dia que a gente sentou e eu comei uma briga no teatro, porque eu comecei a deixar o cara trabalhar comigo, e o cara ficou meio assim, meio bravo e tal, mas porra, o cara era bom e ganhava muito mais que ele ganhava lá, entendeu? E aí começou a trabalhar comigo. E foi o que aconteceu, que o Berê até participou na época, que ajudou a gente, que eu acabamos montando mais tarde a Bela e a Fera, o musical. E aí a gente fazia uma vez da casadinha, que na sexta eu fazia stand-up, sábado e domingo a Bela e a Fera. E quando tava em cartaz lá no Colírio, a gente vinha sábado, eu fazia a Bela e a Fera sábado lá, dirigindo junto com o Caio fez um lance de texto, foi um negócio muito lindo. É incrível. É negócio de chorar, era emocionante. Eu não tinha de emocionar porque eu era muito estressado. Então, eu cheguei no final de semana que deram uma cagada, eu demiti o elenco inteiro. O elenco inteiro? E pra outra semana tinha outro show de casa. Em uma semana o Caio e os caras se matando pra montar um elenco. E acertamos. Tinha razão, e acertamos. Pegamos um elenco bala, assim. É certo, eu nem entendo, só o cara o Fábio que fazia a Fera que nós não demitimos. O resto nós arrancamos tudo fora. Porque eu não admitia, cara. E era um negócio muito louco, é responsabilidade. Sim. E aí com o Caio, a coisa foi crescendo. E aí, o que aconteceu? Tudo que eu contratava dava merda. Assessoria de imprensa, gastava grana, os caras não faziam o que tinha que fazer. Chegou uma hora que eu tava achando que eu era ruim. E cara, na verdade não era. Não, aí eu olhava e falei, cara, por que essa galera vai no teatro todo sábado me ver? Por que eu loto? Por que não tá dando? Por que eu tô gastando, investindo, não tá tendo o retorno que eu precisava? E aí fui conhecendo outras pessoas. E era uma doideira, né? Sabe que era uma doideira porque a gente fazia São José dos Campos, no Teatro Colinas,
e voltava para São Paulo para fazer o Ruth Escobar, que era em São Paulo, que é aqui em São Paulo, no sábado. Isso aí era verdade, que eu não finalizei. Vocês estão até amanhã de finalizar, né? Não, mas fica tranquilo. Duas manias, você não finalizar e matar as pessoas. E matar as pessoas, Você não matou ninguém. Morreu os outros. Então, aí o cara, a gente fazia, né? Isso, a Bela 4 da tarde e tal, aí o Berê de carro, a gente vinha com o Berê de carro, terminava a Bela às quase 6 e pouco, voltava a fazer o Ruth à noite, né? Às vezes o cara vinha junto, a gente chegava morto, sabe? E, nossa, sabe, dia que a gente fazia o show na sexta-feira no Teatro Colina, chegava lá em cima da hora, eu já cansei de chegar, o cara tá tocando a música. Cara, a gente chegava, ia no banheiro e cruzava o palco. Pro palco, não dava nem oi pra ninguém. Então, assim, mas foram momentos incríveis, assim, de teatro espetacular, o teatro é muito louco. O Teatro Colinas ali, cara, é lindo, fantástico. É o teatro, é um mocap do Teatro Bradesco. Pra mim, eu já fiz o Bradesco, eu sei que é muito espetáculo. Qual foi o teatro mais bacana que você, no geral, assim, que você fez uma peça sua, assim, que você pode falar o Riachuelo, Natal e o Bradesco. Bradesco? Riachuelo e o Bradesco. Acho que foi os dois assim que eu assim, que foram... Você olha e fala que ela é estrutura. Não, porque é a estrutura geral, né? Tem outros teatros no Rio que são grandes, são bons, que eu já fiz também. Mas esses dois, eles têm uma estrutura assim de... Aí eu vejo que os caras que estão do alto show business, os caras realmente têm um suporte fodido. Se torna marcante, né? Se torna marcante, né? Cara, é muito confortável quando você tem um bom suporte. E aí foi a importância de ter o Caio, de ter toda a equipe que hoje fica abaixo do Caio, porque o suporte daquilo que você tem te dá condição de você até se desgastar um pouco no trabalho. Se bem que agora eu tô tomando as bronquinhas aí pra ficar mais lento, pra ficar mais downtime e tal. Mudou um pouco, né? Mudou tudo um pouco. E aí você cria as coisas. Eu fui entendendo que, entrando dinheiro, legal, mas chegou a hora você vê como. E a gente nunca sabe. Uma vez o comparativo cai e ferrou, que é o que dá mais grana, que aí foi a minha saída do Ruth pro Jaraguá, lá a coisa mudou, porque lá eu comecei a ver serviço por outro perfil de plateia, por gente que era do mercado de produção, de eventos, de agências que ficavam fazendo eventos e ficavam hospedados no hotel. Então, e lá, como eu não sou um cara conhecido nacionalmente, o que eu fazia? Eu tirei a minha cara do Fly, então tava lá, comédia stand-up, que é a minha marca, né? Comédia stand-up, tava lá, é o show que eu criei. Então o cara ia pelo gênero. E aí eu na minha cabeça, eu falei, traz a galera, cai que aqui dentro eu vendo. E era isso. Então eu vendia porque eu me dedicava para fazer um show e eu levava o convidado. E eu tinha a pressão de levar o convidado, porque o convidado era fresco. O cara chegava de mente fresca e ele fazia uma vez a cada 2 meses. Eu tava todo sábado. E tinha gente que voltava várias vezes porque sabia que eu levava um convidado diferente. Então eu tinha que ser no mínimo igual ao convidado. Não podia ser pior nunca. A noite é minha, caramba. Não tem o que fazer. Então ao esforço de estudar. Porque é complicado, exato, né? Você não pode... Se tem gente que tá vindo de novo, você não pode ser repetitivo. Então, mas aí uma coisa ou outra mas aí pode, por isso que é bom estudar. Não, quase tudo pode. Tá. É a forma que você entrega. É isso que eu ia falar. É a forma que você entregar. Você vai mudar uma coisa ou outra? Eu lembro que uma vez lá em 2016, o cara me mandou um texto, na época eu tinha uma página, uma fanpage no Facebook. Aí ele mandou, muito legal, mas você quase conta as mesmas piadas. Eu falei, você for no show do Cortando Veloso, manda ele mudar o repertório. É um fato. É um fato. Cara, você gostou? Eu gostei, mas eu conhecia as piadas, mas você ri. Então essa é a ideia, pode. Tem que as pessoas acham que você vai chegar lá e vai encontrar um novo texto. Sim, o comediante sempre vai. O comediante profissional da comédia, ele não é acomodado. Ele vai meter e tem hora tanto. Mas não dá pra por isso que a gente uma erra sessão muito. pra outra, né? Não, dá pra fazer 2, 3 piadas ali, mas assim, dá até mais, depende do seu estado de espírito. Porque você faz um monte de piada, chega na hora. Aí você solta uma, aí dá uma cavalada, você não vai na outra. Você vai pro certo. Peraí, que eu vou aqui que eu... na segura. A gente tem vergonha de passar vergonha. Não vou ficar comendo bola, o teatro lotado, olhando pra minha cara, tipo, e aí, velho? Entendeu? E eu tenho um convidado, você faz aqui, você vai mal, o teu convidado arrebenta, você quer ir embora, não quer voltar pro palco mais, deixa pra lá, né? Então era essa. Então, assim, foram anos incríveis. Você fazia de uma forma que hoje não se faz mais. Primeiro que hoje não se tem quase show de elenco. Tem esse detalhe. Acabou o show de elenco, acabou. Mas o Marcelo fazia de uma forma que era assim, ele fazia a abertura, chamava o convidado, voltava, chamava outro convidado, voltava, chamava outro convidado, voltava e finalizava. É um bocado de esquenta, hein? Ele era uma sequência. Você ligava um no outro. Você ligava um no outro e você tem que manter o hype da galera, você tem que manter e para entregar pro próximo.
E aí, acreditando que o próximo vai te entregar um hype também. E foi isso. Nem sempre dava. Não, sim. Nem sempre, já cansei de entregar o balde cheio e chegar só água no palco, né? Quem não sabe o que é água no palco, quando o cara é arrepiado, todo mundo, ninguém ri, e o cara fala tchau, obrigado, entendeu? Essa aí deve doer. Já. É porque eu me perdi. Eu lembro que eu contei uma do Ruth, a vez que eu tava na minha cerimônia e aí eu fiz umas piadas legais, assim, abri. E eu sempre tinha na cabeça, pô, eu vou abrir contando o que eu fiz na semana. Porque, primeiro, é um imprint, você impacta com coisa nova, o cara que vai lá várias vezes, porra, cara, esse show tá diferente. E não tá. Eu só contei 2, 3 piadas novas e interagi. Ali eu tirei a mística do roteiro do cara que não conhece as minhas piadas. E voltei pro final, e sempre o final era quase a mesma coisa. Os caras não se tocavam, por quê? Porque eu abri interagindo, contava o que eu fiz na semana. Fazia a quebra. Nisso foi muito massa. Aí eu fiz uma, eu saí. E aí eu mal, que eu odeio pro camarim, conversa isso. E aí esse dia você pulou um carga d'água, eu comecei a conversar no camarim. O cara terminou, o cara falou, volta, voltei. Quando eu voltei, eu contei a piada. E todo mundo, silêncio. Sabe que a piada bate na parede e volta? Aí eu parei, a moça falou assim, é que essa só contou quando abriu. Quando só abriu, só contou a Ed, depois chamou de senhor ainda. O senhor já contou essa, moço? Velho, você não tem noção. Ficamos rindo um minuto, eu saí do palco e chamei o próximo. Velho, é uma vontade de enfiar a cabeça no... velho, essa foi esse dia. Então tem essas coisas assim que você acaba... E aí eu comecei a escrever, né, o roteiro, foi onde eu confiava muito no meu cérebro, eu vi que não dava pra confiar. Eu lembro que eu ia fazer um show no Corinthians, aí tava lá o Mário Grana, aí eu tava abrindo um show já com músico, muito tempo que eu estava com músico, tá? Aí eu abriu com música, a gente chegou, eu tava montando, eu cheguei em cima, tava escrevendo no palco o roteiro. Aí o Mário assim, tá fazendo o roteiro do show agora, aí o cara, pior que tudo que ele tá fazendo não vai fazer nada. Aí mudar tudo. Mas é a minha muleta. Mas é uma muleta. Mas a gente tem esse tipo de coisa. Eu já, várias vezes, cara, fui fazer show, eu tô sei lá, meia hora antes do show, você tá anotando algumas coisas que você tá aqui na cabeça, fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui, aí você deixa o texto pronto, fala assim, tá, agora subiu, tua vez. Fala, tira o bolso pra lá, né? e vai assim como também tem caminho, muitos que usam. Usa. E é super válido. O jogo é esse, porque é a forma que você vai entregar, né? Eu fui no podcast. Depende da tua proposta, cara. Depende da proposta. É difícil dar o crédito pobre, mas ele falou uma coisa no podcast. No podcast, não, ele é gente boa. É que a proposta. Você acabou. Já acabei o podcast dele mesmo. Agora eu posso falar. Foi. Depois eu falo do teu. Puta corte. Aí eu. Puta corte. Não, ele falou uma coisa que a magia do stand-up é a plateia entender que aquilo parece ser. Como é que fala? Improviso. Porque todo mundo acha que aquilo que a gente fala é tudo improviso. Sim. Não, pô, cara, como é que você improviso? Não. Tudo. Até a interação a gente tá sabendo o que tá fazendo, entendeu? Eu acho esse pensamento, me desculpe, mas eu acho esse pensamento errado. Mas é porque... Por que eu acho esse porque pensamento você é um cara que estudou. Porque a partir do momento que você... Esse stand-up não é um produto popular. Ok. Entendeu? Okay, entendo hoje isso. até que tá, graças ao Thiago Ventura, sim, galera, sim. entendeu? É verdade. Mas, porque a partir do momento que é colocado na cabeça do público que o humorista tá no palco, ele tem um estudo todo pra chegar naquele ponto focal de que é fazer a gente dar risada, se divertir, isso tem um peso totalmente diferente do que eu coloco um cara lá em cima, que ele é divertido com a turma, e ele vai ser divertido com todo mundo. Não é assim que funciona. A gente sabe disso, né? Por isso que eu acho que eu fico esse... Mas então, legal. voltando na linha que a plateia tem a magia, que acho que o comediante stand-up ele faz tudo improviso, quando você entra com um caderno na mão, entendeu? Não dá. Acaba a magia. Até quando eu fui gravar o DVD, e aí assim, eu tenho pressão. Eu e vídeo a gente não combina. Eu odeio vídeo, sempre nunca gostei, isso não escondo de ninguém. Eu fui chamar pra vários programas que eu fiz. Acho que um programa que eu fiz popularmente assim foi o Raul Gil, o Banquinho do Raul. Que, porra, obrigado, Pedro, que foi o Pedro que conseguiu, o Pedro Bexiga e tal. Mas assim, eu tenho um problema. Hoje eu entendo a necessidade, mas na época eu ficava, não vou conseguir sem isso. E aí, eu fui gravar um DVD no Corinthians, meu primeiro DVD no Teatro Corinthians, e aí eu fiz uma cola e coloquei no banquinho. Ao abrir, eu levei um cara para um músico para abrir, e ele, naturalmente, queria vender uma parada, ele colocou a camisa em cima do banquinho. Não, de boa, tá tranquilo. Tá, e pô, a galera cantando com ele, eu falei, legal, porque aquecimento de plateia com música é a coisa mais linda do mundo, cara. O cara começa a cantar as músicas, a galera Você cantar. cantava? Não, cara, eu não. Agora eu cantava antes eu já cantei. Aí eu falava, meu, e ele chegou num nível, o cara era tão bom, o Anderson Oliveira, pô, esse cara é muito bom.
Ele é tão bom que ele chegou, no final, ele botou 2 músicas dele autoral e a galera cantou o refrão da música dele. Olha o nível que o cara tava, velho. Conseguiu. E a plateia tava assim. Eu falei, cara, arrebentei, pá. Entrei no palco, os meus 10 minutos eu consigo, vai indo, pá. O que me ferra no show de humor é quando a plateia aplaude. Ali parece que sai na minha cabeça. Tá. E aí eu começo a engatar uma piada atrás pra ver se evita o aplauso. Só fico na risada. Quando dá risada, eu deixo de evitar. Quando dá um aplauso, que é muito massa, quem eu começo não gosta É de... animal. É animal. Mas tem esse bloco. Mas aí me deu o bloco. Aí deu o bloco e eu olhei, porque eu vi a camiseta. Aí eu falei, pô, eu fiz só isso aqui, ó. Isso tá no vídeo, muito legal. Peguei a camiseta e vá. Quando eu olhei, eu arranquei. Foi a camiseta aí, eu botei tudo. Aí eu falei, eu olhei, já foi. Vamos. E aí eu fui lembrando e fui. Aí quando eu esqueci, o que a gente faz quando esquece? O cantor fala vocês, aí a gente parte pra interação, entendeu? Quem não tem franqueza, eu graças a Deus sempre tive franqueza pra interação, porque eu sempre fui vendedor. Então interação quando eu tô trabalhando. Porque na rua eu sou um lixo. No meu prédio onde eu moro hoje, as pessoas me odiavam. Agora parece que estão gostando de mim. Que eu odiava, eu falar oi pras pessoas. Mas aqui no palco, você vai tranquilo no palco porque você tem aquela... O cliente tá ali, né? O cliente tá ali, eu preciso vender. O cliente tá ali, você precisa vender. Então, assim, vendas é isso. E aí eu fui montando o plano. Com o cara, a gente montou o nosso meio de trabalho, a gente montou o nosso planejamento. Chegou uma época que eu não pagava... Na época não. Eu paguei só nos meus 1 ano e meio, assim, convidado, porque eu não tinha texto. Então não tinha texto, eu pagava convidado, e aí eu descobri que o convidado sequer postava uma foto do meu fly. Aí eu pegava, eu tô falando em 2012, eu pagava 250. Eu sei o que é isso, a gente já passou com isso no Talk Tour. 250 reais eu pagava. Você pagou o convidado? Eu pagava o convidado. Não, convidado não, mas o cara não, nem publicar o fly, aí é o problema, né? Aí é o problema. Entendeu? Quando não tem proposta, entendeu? Aí é complicado. E aí eu falei, o que eu fiz? Falei, não, deixa que eu faço meu negócio. Então eu parei de parar o convidado, que aí eu fui crescer. E aí eu tinha show, eu falei, se o cara não quiser ir, dane-se. E aí, como eu sempre criou a fama do teatro tá lotado, os caras queriam ir no meu show pra usar a plateia pra gravar as piadas dele. É verdade. E aí eu nadava, né, filho? Falei, pô, então aí eu começava a ser chato. O cara vinha aqui, eu quero fazer um... Não faço. Aqui é só stand-up. Violão não. Sabe? Tipo, então, aqui é texto esse microfone, tio, vai estudar. E era isso que acontecia. E foi assim que eu cresci, fui pro mercado e montamos tudo que tinha que montar. Claro, tive a sorte de ter encontrado o Caio, de se preparar. Hoje eu não tenho mais paciência pra ensinar essas coisas mas hoje você nem precisa. que eu repassei. O cara tá melhor que eu. O cara é equipe toca o barco. O cara tá melhor que eu. Hoje eu escuto o Caio. Tantas broncas que eu dava, eu tomo bronca, entendeu? Tipo, Quantos anos hoje você tá? Eu acho que janeiro 10 anos agora. 10 anos? 10 anos. Só me engano, se não for 9 é 10, é por aí. Então, assim, de entender, a gente se entende falando. O cara que eu sempre falo, o cara que eu mais brigo na vida, mas é o cara que eu mais gosto, porque é o cara que respeita. Lógico. É honesto. Mas é uma parceria que não tem briga. Não tem conversa. Mas a nossa chegar Não, mas a briga, ela faz parte, e como você falou, você tem a briga, mas você tem o respeito. Sim, entendeu? Sim. Você tem os dois lados. Sim. Né? E aí você vê, aí eu vejo a importância de como o cara veio trabalhar, o moleque ainda, tipo, não tinha noção, não tinha malícia. Até hoje, ele é meu, de vez em quando, a esposa dele, a Karine, já é mais rápida, já acredita menos na humanidade. O Caio, ele acha que tudo é de Jesus, tá? Às vezes ele dá... E ele dá umas enfocadas. Eu sempre fui conspirador. Pra mim, primeiro a pessoa não prestava, depois eu ia conhecer. Eu sempre fui, porque eu já vim, de novo, eu comecei tarde. Né? Já veio de muita pancada também, muita pancada. E aí eu comecei a criar, aí a forma que eu tinha, por esquecer de algumas coisas que não me traria alegria, era trabalhar muito, entendeu? E aí eu paguei um alto preço por isso, obviamente. Foi bom? Foi. Construir coisa boa? Construí coisas boas, mas também paguei um alto preço. Então, isso é... Tudo tem que ter equilíbrio, né? Nem tanto céu, nem tanta terra. Mas aí por último, depois que construí tudo, quebrei 2 vezes. Uma das vezes o Beira conheceu toda a história e tal. Mas eu nunca corri. Eu sempre gostei, eu sempre estive na região central de São Paulo, sempre estive na Paulista, sempre andei de cabeça erguida, porque eu sempre pensei, pô, errou, vamos consertar. Sim, e quebrar faz parte, né? E eu nunca deixei de sair em cartaz. Eu sempre, eu cheguei numa época que eu gravei um DVD no Jaraguá que nós saímos lá, nós não tínhamos dinheiro pra comer. E o teatro lotado. Mas tinha acabado de gravar o DVD. E a gente pagava de rico. Eu, cara, chegava no cara que a gente comeu, hoje a gente vai comer, não vai pagar hoje não, viu? Não, fica de boa. Nós só pagava porque nós não tínhamos dinheiro, não era por isso. Não é porque queria meter depois demorava uma semana, tipo, a gente ia sair no dia seguinte, não tinha dinheiro pra pagar o cara, a gente dava a volta.
cara tá rico, hein? Ele deu um sorte no dogão, ele tá rico. Deus deu rico. Tá rico, também, o cara. Tá bem. E hoje o humorista que tá começando lá, ou que já tá caminhando, ele pode contratar a DC pra ajudar ele. Não, acho que não trabalha com humorista. Não. Nada de humorista. Não. Cara, sério, por um bom tempo eu evitei trabalhar. Muito bom tempo. Quer dizer que daí, antes lá pro 2018, a gente pegou o Sérgio Malandro pra trabalhar. Bom de trabalhar, é tranquilinho, ele é sossegado. Sim. Ele é bom, ele é pontual pra caramba. É bom. Tem mais água, né? Não sei. Não vou te pôr roubar. Não, Primeiro foi o Serginho. O Serginho foi o primeiro cara que a gente trabalhou de comediante. O Serginho é genial, pô. Não, o cara ele Não tem que falar. Serginho andou de cavalo branco na praia atrás da Xuxa, cara. Não tem que falar o quê? Mas porque não tinha outra pessoa pra andar, né? Ele foi o príncipe da Xuxa. Foi o príncipe da Xuxa, irmão. Não vai falar o quê do cara, mano? Ele zerou a vida. O fato do Serginho Malandro ter sido príncipe da Xuxa, a gente realmente não pode falar nada do Serginho. Mas a gente pode falar muito da Xuxa. Sim. Podemos. Nossa senhora, A gente Xuxa. pode falar muito da Xuxa. Nossa, Por que o Serginho? Né? A primeira pergunta. Xuxa. Eu ainda acho que é porque eu não tinha idade. Xuxa, se você achava que o Serginho era o príncipe, por que você não teve filho com ele? Você não jurava que ele era o príncipe? Por que não teve um filho com o Serginho? Oh, Jesus. Se bem que ele é padrinho, ela é madrinha do... São muito amigos, né? Do filho, são muito amigos. Né? Mas ele era o príncipe casado, tinha um filho. Tá bom. E Serginho jura de pé junto que nunca aconteceu nada, hein? Jura de pé junto isso. Mas aí o Alan foi um dos primeiros, depois aí eu... Porque, assim, eu sou o bruto da comédia. Então, eu sempre tive... Se eu colocar um outro comediante e eu vou ter que entregar, eu vou tirar o foco do meu trabalho. Tá. O Malandro é diferente. O Malandro é marca, né, cara? O Malandro é marca. Ele, às vezes, tem como todo artista antigo, né? Tem as suas indisciplinas, mas pô, bicho, são 40 anos de palco, né, filho? Não tem que respeitar. Tem que respeitar. Você sobe, o cara vê quem faz 2 horas e meia de show e os caras, a gente pedindo pelo amor de Deus pra sair do palco e o povo rindo. Não, eu assisti um show dele. O cara com 66 anos, ele vai lá. Eu fiquei em cartaz com ele. Ele vinha pra São Paulo na sexta, então ele tinha um evento antes. Então, pra não chegar atrasado, pra não pagar multa, então eu ia abrir os shows dele. Eu fiquei quase um mês. Eu morava próximo, né? Eu morava na Bela Sintra, né? Que era do lado do Renaissance. Cara, e assim, era loucura. O cara com 66 anos como hoje, sobe no pau, faz 2 horas. Com 1 hora eu quero ir embora. Aliás, eu tô igual um mês, se der 50 minutos e eu olhar de lado assim, ver que tá todo mundo rindo, eu falei, gente, tchau, viu? Não, o lance é o seguinte, né? O lance é o seguinte, 2 horas e passa assim, né? Sim, não tem barrigada. E histórias que nem para. Tem gente que vai 10 vezes pra assistir o show. Ele tem muito. A marca é forte, é história pra caramba. Então, assim, é diferente. Entendeu? Mas eu conheço gente também que não tem um mês de estrada e é tão terrível que foi, cara, mas você não tem história nenhuma. De vida. Imagina profissional. Eu tô falando do cara que tem 40 anos de luz na cara. Não viu. Luz na cara. Exatamente. Então, assim, existe. Cliente tem assim mesmo. Aí comecei a criei. Antes dele, nós tínhamos uma mulher que a gente pegou pra descer pra criar, que foi a Maísa, que você entrevistou. A Maísa, que foi um puta case pra gente. Maísa Pacheco. Porque eu já tinha sido case. Então, assim, pô, eu usei. Então eu comecei a entender que o pessoal só entender o produto. O plano estratégico, conhecer o mecanismo de como forma isso, é quase o mesmo. A dedicação. Se você fala que vai fazer e não faz, não tem resultado. Isso é fato. Isso é um fato. Você não tem. E aí é isso, de que você tá rindo ou chorando, você tem que trabalhar. E aí é isso. E o que faz você trabalhar? É o conhecimento, é o que você estuda, é a tua formação de caráter, de pessoa. É a vergonha de passar a vergonha, é saber que o mês que vem você tem que receber do cliente e pra você receber o mês que vem você tem que trabalhar esse mês, entendeu? Senão não tem entrega sem resultado. É gerar resultado para você ser um líder interessante. Então é uma série de fatores, é isso que constitui. É o que eu coloco na palestra. E eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre as palestras. Então, as palestras estão embasadas na sua história. E como você pegou a sua história e transpôs isso para as vendas. Eu falo na palestra, muito, muito louco disso. Porque eu falo de ousadia, que não tem nada a ver com irresponsabilidade. Claro. Falo de transformação, que é importante você transformar o teu ser para tudo na vida, não, tanto para a vida afetiva, para a vida profissional. Falo dos doutores da internet, que hoje eu preciso falar desses caras, porque
É o cara que você tá aqui, você estuda, o cara é dentista fala, olha, não faz isso no dente que dá problema. Aí vem a blogueira e fala, eu fiz isso no dente que lá que eu peguei no site dos Estados Unidos e vai funcionar e todo mundo vai lá e compra aquele produto. Então eu falo dos doutores da internet. E aí eu falo da importância da comunicação, né? E a comunicação te faz um cara forte, você se comunica bem, você atrai atenção, automaticamente você vira um líder, líder vende. Sim. Entendeu? Porque você se torna uma pessoa interessante. Então a base da palestra está na comunicação, liderança e vendas. Há quem discorde desse roteiro, mas foi o roteiro que me formou. Eu nunca fiz um curso de palestrante. Então eu peguei o que eu tenho de bagagem e que me deu o resultado. E a experiência, a vivência da coisa. Eu falo, nossa, quebrei 2 vezes, mas eu tenho coisas boas funcionando aí. Sim, não. Entendeu? No momento que você falou, eu falei, o quebrar faz parte. Eu precisava consertar isso. Tem uma pessoa que eu venero, idolato como um profissional, um empresário, que ela quebrou 3 vezes. Faliu 3 empresas. Exato. E hoje, tá lá em cima. Mas pra você, pra você chegar no sucesso, cara, você precisa quebrar. Se você puder evitar aprender com o erro do próximo, é mais barato. Mas com o erro do próximo é mais barato. Se você pegar cases de gente que é famosa, que está no sucesso, cara, você perguntar pra eles, em algum momento ele vai falar assim, não, eu quebrei tantas vezes, cara. Sim. Agora você fala assim, na tua palestra você põe isso. Eu falei, cara, eu não ponho, mas perguntar eu não nego. Mas eu nunca disse que o mundo é um mundo de flores. Eu sempre falo, o mundo não é um mundo de flores. E aí no final eu sempre reafirmo firme e forte. Eu sou um cara cristão, eu sou um cara de muita fé. Então eu falo da fé, do estudo, da ação, do planejamento e da execução. Se você não tivesse esses pilares, cara, e você complicado. Também não chegou até onde chegou, Marcelo, à toa, né? Você tá bem hoje, você tem os seus negócios pulverizados, tá super bem, não foi à toa, Sim, né? não é. Sabe que o mais importante de tudo não é nem chegar, tá aí, Iberê? É se manter. Manter, cara. Todo dia você está criando coisas novas. Você precisa entender como o mercado funciona. Da noite pro dia algo funciona. Algo muda, Muda algo. Você tem que estar ali, entendeu? É muito louco esse mercado. E o nosso mercado, nós trabalhamos, que é o mercado online, nós nos especializamos em assessoria de imprensa, em tráfego pago, em programação, vendas, entendeu? Tudo resume, tudo funil é vendas. O cara faz o tráfego pago para vender. O cara cria um produto online para vender. O seu produto é para vender. Eu sou um produto de vendas. Então, você tem que ficar ali antenado em tudo, trocar ideia, falar com as interfaces, ouvir o cliente, entendeu? É uma série de fatores que... E a mudança é muito rápida, né? Muito rápida. É muito rápida. A dinâmica é muito... Agora mais ainda, né? Depois do que veio aí, tá bem rápido. Complicado mesmo, tá muito rápido. Você tá tudo bem com você? Tá tudo bem, não, que eu fui desligar que tava tocando aqui e esqueci de colocar do não perturbe. Não perturbe. E me conta uma coisa, como é que tá a agenda de palestras? Então, eu tô tentando não abrir muito, mas o Caio, né, ele já abriu, já fez algumas coisas. Eu tô perguntando porque já vai ter gente perguntando. Mas vamos abrir a agenda já, o Caio já tem algo já fechado. Não era, eu tava esperando, porque na palestra, eu tenho esses cuidados, né, de testar, saber como é que tá o time e tal. Eu tive bons feedbacks desde a primeira. Também a gente tem uma certa vantagem com relação, com todo respeito, aos demais palestrantes, né? Vocês estão no palco direto, né? Estamos no palco, a gente tem um time diferente. Sim, até os caras hoje entenderam que precisa colocar um pouco de humor. E às vezes nem todo mundo que acerta o time. E isso é o time que nos criou, entendeu? Eu brinco assim, esse cara, você já fazia palestra? Cara, tinha algum show que eu fazia uns 3 minutos de palestra, porque eu não ria da piada. Eu me sentia um palestrante. Já me dava palestra. Se você for pensar nessa linha, tem bastante. Tá? Nós temos alguns palestrantes. Tem muitos palestrantes. Nós temos alguns palestrantes aí. Tem uns coaches aí. Coaches aí. Tem uns coaches. E o empresário que quer contratar, a empresa que quer contratar, DC Online. DConline.com.br, DC, dedicado C de cavalo. DC Online.com ou o Instagram DC Online, @DC Online, off, porque tinha um outro DC Online que é um negócio de um game aí. E, cara, a gente tá legal, tá gostoso, tá tudo sendo novo, construído, com bons resultados. Né? Que a gente fala. É importante, né? Importante. Porque sem resultado não há liderança, amigo. E você vai ser um líder, tá? E qual é o teu resultado? E você não tem material para, né? O que você fez? Quando você tem resultado, você traz aquele resultado para uma próxima. Exato. O que você fez? Você vende o quê? Qual é o teu histórico? Entendeu? Porque assim, você se torna interessante quando o cara do outro lado da rua que não te conhece passa a saber que tem um trabalho que foi criado por você. Exatamente, o trabalho foi criado por você. Isso é legal. É isso aí. Isso é a hora que você fala, então é a hora de compartilhar. E compartilhar, o egoísmo não leva a nada, é compartilhar.
A ideia da palestra é assim, eu me criou um propósito de vida, mostrar o que Deus fez na minha vida, o que Ele pode fazer na tua, sem pregação, sem nada, mas eu acredito em fé. Você, de novo que eu falo, são os pilares que faz. Você fé, planeja, executa, acabou. Vambora. Não tem conversa, vai embora, né? Vai embora, vai ser... E a tua palestra, ela pode ir para qualquer lugar? Qualquer lugar. Eu comecei, já fiz até para cristão, mas vai todos os aspectos. Fiz para galera nova, uma juventude bacana, entendeu? E aí eu tenho... Não digo nem na parte religiosa, tô falando em qualquer lugar assim. Sim. Qualquer empresa, Qualquer empresa, qualquer ramo, qualquer ramo. Se o RH serve, o que o RH faz para a empresa interna? Tudo Legal. termina em vendas. Sim. Tem um formato de vendas monetárias, tem a venda de marketing, tem a venda de posicionamento, tem a venda de ideias, tudo é vendas. Tudo é venda. Tudo é vendas. Você para isso, Tudo é né? vendas. Você vai vender uma Então, ideia, assim, você vai vender um conceito. Por que todo mundo vai em vendas? Porque tudo é vendas. Sim. Tudo é vendas. O produto que muda é o produto, o posicionamento, a dinâmica, a projeção, a entrega. Então, isso é importante. Então, a venda ela é uma construção diária, cara. Você vende para tua casa, você vende para teu esposo, para tua esposa, para teus filhos. Porque eu sempre tenho a ideia dos seus filhos. Se o cara te respeitar, o filho respeitar a mãe, ele entende que a mãe já vendeu para ele. Cara, confia em mim que sou eu que resolvo a tua vida. Exato. Então o moleque já comprou aquela ideia. Ele sabe que quando a mãe olha, ele já entendeu. Opa, essa é a minha mãe, eu preciso... Então isso é E vender. o nome da palestra é? De água ao vinho. De água ao vinho. Gente interessante vende. De água ao vinho, gente interessante vende. Eu acho que a gente vai ter que contratar essa palestra pro Cara, elenco do Talk Tour Night eu Show acho e que a gente produção também. precisa Né? contratar, porque assim, o nome A água da já tá palestra, aqui. A água tá aqui, de água ao vinho. De água ao vinho. Eu tô aqui com o cara que dá a palestra de água ao vinho e tô do lado de Jesus. E minha água tá ainda aqui, ó. Não transformou em vinho ainda. E nem vai transformar. Menos 100 ml você transforma ou só Não, garrafa inteira? é só garrafa inteira. Aqui o papo é litrão. Então é água mesmo. Tá É bom. água mesmo. Bom. O vinho Marcelão, é só a palestra. Tem que Eu tô indo agradecer embora? você. Obrigado, Tom. Nosso Obrigado, horário obrigado. ruge, né? Nossa. Parabéns, Marcelão. Obrigado mais uma vez pela presença conosco aqui no Cara, bate-papo só me conosco. chamar. E dconline.com.br .br. ou dconline Off no Instagram. no Instagram. E pra quem quiser seguir o Marcelão, coluna do Marcelo. Coluna do Marcelo. Exatamente, coluna do Marcelo acertou, caralho. Ah, Coluna do Coluna Marcelo. do Marcelo. Pode me seguir lá, eu tenho. É essa aqui. Lá, essa aqui. E é uma bela coluna. E lá eu tenho umas dicas importantes. Ah, já em alguns ângulos. Ah, tá. Lá você tem umas dicas importantes de saúde, de dietas. Eu queria convidar vocês pra... Eu vou correr a São Silvestre. Saúde. Tá fechando o programa, preciso fazer propaganda. desculpa. Pera aí. Eu vou correr a São Silvestre esse ano. Então você que tá de bobeira na região da Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, aquela subidinha e tal, pode ir lá que eu tô lá, os Deus quiser, vai ser legal. Maravilha. Leve um balão de oxigênio, por gentileza. Não, vai ser legal. Eu tô Ele tá se preparando. Tô treinando. Tá se preparando. Eu já tô Tá no correndo. CrossFit, né? Tá. Agora eu mandei um pouco, eu preciso fazer mais aeróbica, né? Tá, entendi. Pra criar mais fôlego, resistência. resistência e tal. Você já tá conseguindo correr em um período de 1 hora, quantos metros? Não, metros não, cara. Eu faço 6,5 na esteira. 1 hora eu faço 12,5, 13 km por dia. Gente, um beijo. Depois dessa. Um beijo pra vocês. Estamos encerrando o Talk Tour Night Show. Valeu!